ligado em nosso canal virtual do Jornal 3 Motivos. Trouxemos hoje ela que é a professora Anastácio há 10 anos, faz parte do Núcleo de Comunicação há 4 anos. Foi graduada em História pela UF e mestre em Educação pela UFRJ. Trouxemos hoje a nossa querida professora Ana Chile. Professora, qual é a sensação que a senhora tem na sala de aula lecionando História? O que a senhora sente quando está na sala de aula falando para 40, 50, 60 alunos? É uma sensação de prazer. Eu adoro o que eu faço. Me formei por escolha, fiz História por uma opção de fazer História, sou apaixonada por História. Então é uma sensação de prazer, de poder contribuir para a formação da cidadania dos meus alunos. E você acha que a História é importante até que ponto na formação de um bom comunicador, de um bom jornalista, de um bom publicitário? Por que a História é importante? Olha só, se você não conhece a história de um povo, você vai fazer uma entrevista, você pode cometer gafes absurdas. E é importante você conhecer a história exatamente por isso, no caso do jornalista. O publicitário também, ele precisa saber quais são os costumes de uma cultura, como é que essa cultura se relaciona, para você poder fazer um bom material publicitário. Então, história é importante em todos os campos do conhecimento, não só para o jornalista, para o engenheiro, para o advogado, né? A formação numa base histórica, ela te dá um sentido de cidadania, de participação política, né? E te amplia o seu cenário internacional, a sua visão diante de um cenário internacional. Então a História, como os outros campos da comunicação, saber falar bem em frente à câmera, saber tirar as fotos, então a História é fundamental então no caso, saber escrever, falar bem, a História é fundamental. Com certeza, saber sobre o que você vai escrever, né? Tem um campo da comunicação que não é tão explorado, relações internacionais, que é importantíssimo você ser um bom conhecedor da história. Uma perguntinha pessoal agora, professora. Como que a História entrou na sua vida? Conte-nos a sua história. Eu fui fazer cursinho de vestibular, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer. Eu tive 2 professores de História muito bons, o Chico Carlos e o Luiz Carlos. E aí eles acabaram fazendo, né, com que eu me encantasse com a História e fizesse vestibular para a História no final do ano. Mas quando eu entrei com 18 anos, eu não tinha muita noção clara do que eu queria. E não tenho nenhum momento da minha vida, não tenho nenhum arrependimento de ter abraçado o magistério e de ter abraçado a História. Valeu a pena, né? Vale muito, vale todo dia. E em que ponto do seu ensino fundamental, ensino médio, você percebeu que queria fazer a História assim, um momento que fosse o crucial para a senhora definir? Não, no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, você é muito jovem para você definir, com 15, 16 anos, o que você quer. Como eu falei, no vestibular é que eu despertou para mim esse encantamento pela História. E agora a mensagem para os nossos comunicadores. Qual momento da história que você acha que é o mais importante, assim, que nenhum comunicador pode deixar de saber? A história internacional, das guerras, ou a história mesmo do Brasil, desde a independência, agora a história contemporânea? Qual é o momento Eu acho que a história contemporânea ela tem uma grande contribuição para o trabalho de um jornalista hoje em dia. Se você não tem uma boa formação, se você não lê, se você não se informa, isso pode te levar a riscos muito graves. Uma boa entrevista, você tem que ter uma boa formação histórica. Se você vai se especializar numa área, né, de internacional, ou mesmo numa área de ciências políticas, você vai fazer uma entrevista com um presidente, com um estadista, com um político, né, você tem que ter uma boa formação de história. E sobre qual fato histórico você gosta mais de lecionar? Bom, o momento da história que me chama mais atenção é a história contemporânea. Eu gosto muito de história contemporânea. Foram os fatos também que decidiram o nosso passado recente da humanidade, né? Principalmente as 2 grandes guerras que fizeram mudanças até hoje da nossa exatamente. história. Né? Essa questão da geopolítica, você entender que essas formações elas não são estáticas, que a história ela é dinâmica, não existe história do passado, toda a história é história do presente, porque são releituras de momentos diferentes que a gente faz no presente, com valores do presente. Isso é importante. E a imprensa brasileira atual, conhece bem a história ou comete algumas gafes que não pode deixar passar? Olha, acho que até conhece bastante, mas de vez em quando a gente
percebe aí alguma falha, né, um julgamento de valor, principalmente quando se faz juízo de valor de determinadas culturas. Por exemplo, quando se cobra a democracia dos povos do Oriente. Esses povos não são herdeiros de uma cultura democrática romana, né? São herdeiros de estados teocráticos. Então, democracia para eles é uma palavra muito estranha. Então, quer dizer, isso acaba formando a opinião da população equivocada, né? Os árabes não são democráticos, os árabes são autoritários, e não é isso, né? Eles não têm uma tradição democrática cultural. Então, a gente não pode cobrar de um povo uma tradição que não foi dada para ele. É, o que já vem posterior, então. Exatamente. Anterior. E tem alguma gafe que a senhora já tenha assistido em algum meio de comunicação, algum veículo de comunicação que a senhora queira passar como exemplo para os nossos alunos nunca repetirem? Eu não vou lembrar exatamente, mas acontece sim. Acontece bastante de fazer perguntas inadequadas para aquele tipo de cultura. Inconvenientes, né? Até inconvenientes mesmo. Tá certo. Professora, a gente vai encerrar agora a entrevista. Queria que a senhora deixasse um recado para os nossos alunos do primeiro período do curso de Comunicação Social da Universidade de Estácio de Sá. Bom, primeiro, eu acho que agradecer pela, né, essa oportunidade de a gente estar falando de história. Segundo, acho que deixar um abraço para o pessoal mesmo. E muita força, muita energia, não desistam, corram atrás, estudem, né? Procurem se aprimorar, ser bons profissionais, porque o mercado é muito competitivo e é a qualidade que vai fazer você se destacar e ampliar suas oportunidades de trabalho. História fundamental. Também. Professora, muito obrigado pela presença aqui. Jornal 3 Motivos. A informação é aqui.